Olá a todos, boa tarde. Ana Lúcia, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, sempre gosto muito de falar do solfejo, porque o solfejo ele promove inclusão, né? Ele promove a, é a inclusão mesmo, é todo mundo estar junto, fazendo, tendo a sua parte na música representada. Então, eu não sou regente, nunca tive em papel de liderança com pessoas. É muito difícil, eu imagino. Eu fiz um curso de regência nossa, eu falei, não, não é para mim, então tchau. Mas eu vou falar aqui do ponto de vista de cantora de coro. Bom, eu sou cantora lírica, eu me dedico à pesquisa de música contemporânea, e principalmente música vocal não acompanhada do século XX e XXI. Eu sou bacharel em composição pela UFG, mestre e doutor em composição também pela Unicamp, mas eu sempre flertei com a performance, eu sempre adorei a performance, e no fim, quando eu estava no doutorado, eu já estava meio que estabelecida como cantora. Cantei em óperas estúdios, cantei papéis secundários no Teatro Municipal de São Paulo, em óperas da casa, e sempre cantei em coro. Desde 2005 eu cantei em coro, e para mim o coro como se fosse uma religião. Todo mundo congregado no mesmo pensamento, cantando uma mesma obra. Isso para mim é uma coisa incrível. E, enfim, dos coros profissionais que eu participei, foram coro sinfônico de Goiânia, na época que o maestro Ângelo Dias era maestro do coro, então 2006, 2007, e o Coral Paulistano Mário de Andrade, do Teatro Municipal. Cantei por lá durante mais ou menos um ano e meio. Então, de todas essas experiências, surgiu o método Solfejo Sem Medo, que é um método exclusivo de solfejo para cantores e para pessoas que queiram usar a voz para solfejar. E esse método foi desenvolvido a partir do que eu via de dificuldades dos cantores. Às vezes os cantores tinham muita dificuldade em solfejo, então o solfejo era uma coisa que dava medo, uma coisa que, ai, nossa, eu sou ruim em solfejo. Então, as pessoas procuravam solfejo só na hora da audição, de fazer audição para algum desses coros estáveis. E, enfim, eu fui vendo por que o cantor tem medo de solfejo. Não todos, né? Mas boa parte dos cantores. Porque o instrumentista, ele está acostumado a fazer a leitura à primeira vista no seu instrumento. Então, ele já sabe onde é o dó no seu instrumento, por exemplo, né? Quem toca piano já tem uma referência do piano. Quem toca violino tem referência do violino, mas o cantor, você é seu instrumento. Então, você tem que construir a referência das notas, a referência dos intervalos em você. Então, essa é uma coisa que pode parecer óbvia, mas ao mesmo tempo é uma questão que demanda muita construção. Então, o cantor ele precisa estar totalmente ciente do lugar dele na hora de solfejar. E por isso que às vezes dá tanto medo, porque é o instrumento dele e talvez ninguém falou isso para o cantor, entende? Durante a formação. Então, alguns dos princípios do Solfejo Sem Medo, que fizeram o Solfejo Sem Medo nascer e me fizeram me dedicar a essa causa, é questão de lacuna de formação musical. Muitos cantores chegavam assim, o professor falou, você é cantor, você não precisa aprender isso. Cantor não é músico. Não sei o quê. E isso deixava os cantores muito inseguros para fazer música.
Outra coisa muito recorrente, o cantor que não emprega a sua voz na hora de fazer o solfejo, mas emprega uma vozinha de solfejo, dó, ré, mi, sendo que o nosso instrumento é, tem musculaturas que precisam ser ativadas para a gente cantar e que a gente ativa essas musculaturas quando a gente está cantando nosso repertório, e aí no solfejo canta com vozinha de solfejo. Isso também é uma dificuldade muito grande, porque você está passando duas informações para o seu corpo. E aí por isso, às vezes, o solfejo não é efetivo. Porque a pessoa solfejou a primeira vez com voz de solfejo, então a pessoa solfejou com muleta, várias muletas rítmicas ou muletas de intervalo, uma quarta, ouvi. Então, do Ouviram do Ipiranga, né, do Nacional. Então, essa é uma prática que também ajuda no início, mas depois vira confusão, né? Porque todas essas músicas que se usam como muleta, elas têm um pressuposto harmônico que talvez não tem na hora que você está solfejando. E isso aqui é muito importante, não utilizar o solfejo como aliado na formação, mas como algo que não é necessário. Às vezes os cantores passam pela formação falando, não, eu quero o meu repertório, isso aqui eu não quero bater cabeça com isso. Mas o solfejo é um aliado, e o solfejo vai mais ajudar a você do que ao cantor, né? Do que se o cantor memoriza o seu repertório de outras formas, né? Com gravação, com correpetição, enfim. A ausência de revisão da metodologia do solfejo nas escolas de música e conservatórios. Até quando eu estudei música, não sei como está atualmente, tudo era separado, né? Você tem aula de solfejo, aula de ritmo em outro horário, aula de harmonia em outro horário, e quando o cantor chega na vida para cantar no coro profissional, maestro baixa batuta, você tem que estar ciente de tudo que está acontecendo. Você tem que estar ciente da harmonia, da forma da estrutura, da peça, entende? Então, precisa se conversar sobre como a metodologia do solfejo é dada atualmente e como pode melhorar. E isso entra nesse tópico aqui, que é métodos que expõem os alunos e às vezes criam traumas. Existem muitos cantores que, quando vai solfejar, não consegue ficar, ai meu Deus, é muito medo de errar, porque em determinado momento essa pessoa foi exposta, ou para uma turma, ou dentro do coral. Então, são questões a se tratar, a questão do erro, né? A questão de por que não errar, entende? Porque tem também uma coisa de que quando se fala do cantor, se fala do instrumento dele e se fala da pessoa dele. São coisas que são inseparáveis, né? Você falar que você não cantou bem, você está falando do meu canto que está em mim. Entende? Então é muito engraçado. Todas essas questões fazem parte do imaginário do porque o solfejo não é amigo, é inimigo, mas na verdade o solfejo é amigo. Então eu crio o solfejo sem medo assim, por esses pensamentos. Todos podem solfejar. Eu tenho alunos que chegam para mim desafinadíssimos, e ficam 5 meses desafinadíssimos, porque tem um processo para que as pessoas comecem a perceber o som, comecem a perceber onde começa a música. Então, todos podem solfejar. Vai variar muito o processo de cada um, mas todos podem solfejar. E cantor é músico. Às vezes a gente chega em contexto que as pessoas falam, instrumentistas, não instrumentistas, músicos para cá e cantores para cá. Aí fica assim, oi, eu trabalho com música, além da música eu tenho que me preocupar com texto, além da música eu tenho que me preocupar com várias coisas extramusicais, então eu não sou musicista, não sou músico.
Outra coisa, nenhuma pergunta é boba. Às vezes, a gente fica com lacunas de formação porque a gente esqueceu de perguntar uma coisinha atrás. A gente não entendeu uma coisa atrás e ficou constrangido. Essa pergunta é boba. Isso é tão óbvio. Eu que não entendi, então eu vou deixar a aula correr. Então, eu sempre incentivo os meus alunos a perguntarem qualquer coisa, mesmo que pareça uma idiotice. Então, porque não é bobo e às vezes mais de uma pessoa tem a mesma dúvida. E o que eu já falei antes, né? O erro ensina. Se você solfeja com convicção e erra com convicção, já fica marcado que você errou e você não precisa mais ir por esse caminho. Entende? Então, errar com convicção, para mim, faz bem. E é proibido o uso da voz de solfejo. Solfeje com a voz que você canta na sua aula de técnica vocal. Então, o Solfejo Sem Medo surgiu em 2017, nasceu em 2017, trabalhava com aulas individuais, e em 2020 eu comecei a fazer turmas de estudos de solfejo, abrangendo tanto solfejo do zero até solfejo, a leitura dinâmica de solfejo para alunos mais avançados. E isso ou por preços simbólicos ou aulas grátis para justamente diminuir essa diferença de informação, de onde essa informação chega, e tem vindo alunos de todo o Brasil, e eu fico muito feliz de, nesse momento, estar ajudando. Daí eu parto para o solfejo na música coral, de como eu percebo o solfejo na música coral como cantora, como coralista. Bom, eu não consegui colocar a tabela aí, mas eu já cantei em coros profissionais e já cantei em coros amadores, tanto como cantora quanto como monitora de naipe de coros de clube, enfim, todos esses contextos. E aí, tem diferenças e similaridades do coro amador e do coro profissional. O coro amador não lê partitura. E eu não estou falando 100% dos coros, os coros que não têm esse direcionamento, né? E o coro profissional lê partitura. O coro amador, o aprendizado ocorre por repetição, ou então por gravação. Tem até sites gigantescos que tem só a parte de cada voz, né, para as pessoas aprenderem por repetição. E no coro profissional, idealmente, o aprendizado é por leitura. No coro amador, a gente trabalha menos repertório, né? Um repertório a cada 3 meses. No coro profissional, há uma alta demanda de repertório, né? No coral paulistano, por exemplo, a gente cantava 3 repertórios ao mesmo tempo, porque em um mês a gente tem 5 concertos, né? E com repertórios diferentes. E aí tem o tempo de trabalho, né? O coro amador trabalha 1 vez por semana, 2 vezes por semana no máximo, e os ensaios de 2 horas, no máximo 3. E o coro profissional tem ensaios diários de 5 horas, 4, 5 horas de duração. Isso se o coro trabalha de manhã e de tarde, como era no coral paulistano alguns dias, né? E o que esses coros têm em comum? Eles utilizam partitura. Então, todo coralista tem a sua partitura, mas por que uns sabem ler e outros não, se o suporte é comum? Entende? Então, daí que vem a leitura musical como inclusão, porque quando eu ensino a cantores a ler a partitura do zero e eles reconhecem que a semibreve ela dura mais, então eu vou sustentar mais o som. Não foi ninguém que me falou, não foi ninguém que cantou e eu estou imitando. Isso é uma conquista enorme, você lidar com material musical,
Você pegar, né, aquele material musical, aquela partitura e interpretar, porque você sabe o que é. Eu sei que para muitos regentes falta tempo, justamente para ensaio ser, por ensaio ser uma vez por semana, para alfabetizar todos os cantores. Mas, enfim, é uma coisa que há de pensar, né? Há de encontrar uma solução, porque a leitura musical é um meio e não um fim. Às vezes a gente pensa que a leitura musical é, tá, tem solfejo bom, é isso. Não, mas o solfejo é uma forma de você entrar em contato com a música. É uma forma mais rápida, se a gente vê a longo prazo, do que a forma gravação. É uma forma que você sente em você como você vai fazer esses sons, como esses sons vão sair. Então, existem vários métodos de solfejo. Eu uso o método dó fixo, porque foi um método que eu fui educada, mas tem o dó móvel também, método dó móvel, e todos esses métodos dão bons resultados. Então, a figura do maestro no coro é a figura de guia. Isso é o que eu sinto, né, quando eu trabalho com os maestros, porque eles estão propondo o repertório, eles estão propondo uma viagem musical, e o que eles revelam para os cantores faz toda a diferença. Tudo que o maestro fala faz toda a diferença para um coralista. Tanto que às vezes eu recebo alunos que falam, eu fiquei, isso pro bem e pro mal, né? Eu fiquei 20 anos sem cantar porque um maestro me expunha muito, porque eu era desafinado. E aí, para você tem que tratar a música e o trauma da pessoa que sonha em cantar, porque realmente muitas pessoas que querem cantar, que querem fazer parte do coro, às vezes não têm a melhor afinação do mundo, e é um trabalho. Outra coisa, outras dificuldades, né? Deixa eu ver se eu pus aqui. Ah, tá. Desafios no solfejo para não alfabetizados, falo musicalmente, tá? E alfabetizados musicalmente. Para mim, é muito mais fácil trabalhar com quem já está alfabetizado na música do que com quem não está. Por quê? Porque tem questões que às vezes a gente não trabalha na gente, às vezes vem em caixinhas e a gente não consegue descentralizar, como o que é música, o que é som, né? O que é uma escala, como eu explico para alguém que não toca teclado o que é uma escala, o que é um semitom, como que eu vou fazer a referência desses parâmetros tão, sei lá, virtuais para uma pessoa, para ser tátil para uma pessoa. Então a gente precisa, antes de ensinar essas questões, refletir sobre como a gente entende isso e se perguntar, eu entendo realmente isso? Como eu entendo? Ou eu somente peguei o conceito e absorvi? Então é muito importante para mim, quando eu estou dando aula para alunos de canto que estão lidando com a partitura pela primeira vez, deixar a prática sempre andar junto na teoria. Você está aprendendo o nome de nota, saiba que essa nota tem um som, mesmo que você não vai lidar com isso agora, mas tem um som. E tem como eu deixar isso visual para o cantor olhando o teclado, né? É, é um dos, é um dos artifícios, né? Enfim, para alunos alfabetizados musicalmente, o desafio é inserir eles na música. Às vezes eu tenho alunos que me perguntam assim, mas eu tenho que olhar a parte do piano? Eu pensava que era só olhar minha melodia. E não, a gente precisa estabelecer o diálogo com todas as camadas da música. Visualizar, ouvir uma camada a camada horizontal, né, que é a melodia, e a vertical, que é a harmonia, e saber onde eu estou, qual é a minha função nessa música. E nisso a figura do maestro é muito importante, a figura do regente muito importante para guiar os cantores para essa escuta dentro da prática. Por exemplo, eu aprendi a cantar fuga
Aprendi estrutura da fuga cantando fuga com o mestre Ângelo Dias. Foi uma coisa super importante para mim. Então, enfim, minha fala acabou. Eu joguei muitas ideias aí e eu acredito muito no solfejo como instrumento de inclusão, como suporte de aprendizado e como facilitador do aprendizado da música, entende? E vale sempre muito a pena ensinar. Eu sei que os coros têm existem coros que têm muita mudança de pessoas, né, em semestre ou anos, e aí, então, e tem também a questão do tempo para ensinar, mas a cada parâmetro musical que você vai fazendo o seu corista ter atenção, já é um ganho, já é instrumento motivador do aprendizado. Ok. Obrigada, Laiana, pela sua exposição. A gente vai abrir para perguntas depois, né? E vou passar a palavra agora, então, para o professor Vladimir. Ok, boa tarde, então, a todos. Eu quero iniciar essa participação agradecendo ao convite da professora Ana e do Luiz Gustavo também pelo excelente projeto que desenvolvem. Importantíssimo esse tipo de encontro, e essa foi uma das coisas boas que a pandemia nos favoreceu. O encontro, as distâncias foram superadas, né? Então, meu nome é Vladimir Silva, eu falo diretamente de Campina Grande, a cidade onde nasci e onde moro atualmente. Eu estou no Nordeste do Brasil, na Paraíba, a 130 quilômetros de João Pessoa, no extremo oriente do Nordeste brasileiro. E aqui agora estamos com 29 graus. Para quem estiver no frio congelando aí, a gente está com 29 graus. E o sol está bem bonito, eu estou aqui na varanda da casa, então se o cachorro latir, é Capitu fazendo barulho, porque ela gosta muito de fazer barulho. Bom, eu sou regente já há bastante tempo e atuo na Universidade Federal de Campina Grande, nos cursos de graduação e também na UFPB na pós-graduação, mas também trabalho como cantor, eventualmente como compositor, pesquisador, produtor cultural, enfim, multimídia. Ocupo meu tempo com várias atividades e me sinto muito bem fazendo todas as atividades que faço. Para mim é um prazer compartilhar essa experiência com Laiana. Ela foi bastante modesta na apresentação dela e eu quero convidá-los a conhecer o trabalho que Laiana desenvolve. É um trabalho autoral muito bonito também na área de composição. Ela escreve composições para voz solo e ela explora todas as possibilidades da voz cantada, barra falada, som, ruído, fonema, vogal. Trabalho muito bonito, que vale a pena. Acho que no YouTube você tem um canal, né, Laiana? As composições estão por lá. Então, dá uma procurada aí no trabalho de Laiana, que vocês vão ver. E é um prazer que eu conheci Laiana em Goiânia, cantando com o Ângelo, nas várias vezes que estive por lá. E fico muito feliz porque tenho acompanhado esse trabalho dela com o Solfejo Sem Medo. Então, na minha exposição aqui, eu vou falar um pouco dessa minha experiência como maestro, como é que eu trabalho a questão do solfejo e as várias premissas e as várias realidades que eu já me deparei nesse trabalho, né? Então, geralmente, quando eu digo vamos solfejar, as pessoas começam meio que assim, se assustando com a mão na cabeça, querem chorar, se desesperam, porque a nossa cultura tem valorizado demais essa ideia do solfejo como algo quase inacessível e restrito a poucas pessoas, né? Às vezes, esses cursos que nós trabalhamos nos conservatórios, recebemos alunos de conservatórios ou de escolas de música, todos com esses traumas que Laiana também falou aí, e que às vezes são bem difíceis de a gente conseguir tirar. Então, essa ideia de que o solfejo é uma habilidade para pessoas místicas ou sobrenaturalmente inspiradas ou privilegiadas, ou que tem algum componente genético no ouvido, ou que tem que se esforçar até a exaustão e a morte para poder aprender a solfejar,
Isso é uma ilusão. Na verdade, há um esforço, há um trabalho, mas não há nada de sobrenatural, tampouco de místico, tampouco de genético nessa aprendizagem dessa habilidade, vamos dizer assim. Como qualquer outra habilidade, requer treinamento, treinamento dirigido e, é claro, uma dose de paciência, porque essa não será uma habilidade construída em 2 aulas, em 3 aulas, mas ao longo de um período com estratégias e metas a curto, médio e longo prazo. Mas é plenamente possível e a gente tem que desmistificar essa ideia do solfejo como grande vilão dos cursos de música e como essa atividade dissociada do fazer musical. E muito frequentemente nas aulas de percepção, que também já ensinei várias vezes, os alunos cantam com a voz do solfejo, como Laiana bem colocou. E aí eu digo, e a frase musical, onde está? Então essa conexão entre o exercício do solfejo e a musicalidade, ela tem que estar sempre associada. Então, a habilidade do solfejo é uma habilidade cognitiva. Ela é fruto da ação do cérebro. Ela é fruto de um processo longo, sistemático, que envolve várias áreas do cérebro, que envolve ouvido, olhos, boca, raciocínio, envolve percepção de modo geral. É muito importante concebê-la nessa direção, não é? E conceber, como já disse, como atividade baseada na audição e na oralidade, né, no canto, ou na leitura rítmica falada, seja como a gente quiser chamar também, na questão da visão e na questão da audição. Então, digamos assim, que esses 3 elementos, essas 3 áreas do nosso corpo, boca, ouvidos e olhos, estarão totalmente envolvidas no ato de solfejar e no desenvolvimento dessa habilidade. Então, nós vamos entender solfejo enquanto cognição, enquanto construção do conhecimento, enquanto habilidade mental e não simplesmente motora, que esse é um dos problemas. Então, às vezes, as pessoas vão para a aula de solfejo ou elas querem aprender a solfejar e elas repetem de forma mecânica os intervalos ou repetem aquelas passagens nas quais elas têm problema, seja porque a nota está mais alta ou mais baixa, mas elas não conseguem perceber, de fato, qual é o problema que está afetando naquele momento. Então, elas repetem de forma mecânica, sem essa concepção mental, sem esse mapeamento do que está acontecendo no âmbito da mente, né? Da memória, seja lá como a gente quiser chamar. Então, a gente vai ter que buscar os fundamentos para uma prática do solfejo, ou para o ensino do solfejo, ou para a aprendizagem do solfejo, em vários autores. Por exemplo, um deles, muito ligado à psicologia da música e à psicologia cognitiva, é John Sloboda, que escreveu um livro que foi traduzido publicado pela Universidade Estadual de Londrina, chamado A Mente Musical, com Beatriz Hilari, um trabalho basilar excelente, não só para a área da educação, mas também para aqueles que trabalham com o ensino de música, né, a prática coral de modo geral. Então, eu começo propondo que, ao pensar o solfejo no contexto coral, a gente conceba essa prática pedagógica enquanto uma prática com fundamentos na psicologia cognitiva, e não somente na metodologia musical, mas numa base mais científica. E Sloboda, ele vai falar, basicamente, ele trata de vários assuntos nesse livro e em outras obras, mas nesse capítulo que ele fala sobre o processo de ensino-aprendizagem em música, ele vai falar da enculturação, que é essa aquisição espontânea do saber musical, da vivência da música que a cultura nos dá, né? Quanto mais exposto a uma vivência musical, melhor para mim, porque mais repertórios eu tenho, mais vivências, mais sons eu tenho já inculcados, né? E ele vai falar também do treinamento. Então, o treinamento como esse esforço autoconsciente que alguém faz para adquirir uma habilidade. Então, a habilidade, vamos dizer assim, é uma das palavras-chave do pensamento de Sloboda na construção do conhecimento. E aí ele vai falar exatamente que o desenvolvimento da habilidade, ele precisa ser caracterizado como
a construção de conhecimentos procedimentais. Então, numa das passagens do livro, ele diz isso. Para aprender habilidades, é preciso passar de um conhecimento factual, saber o quê, para um conhecimento procedimental, saber como. Então, saber o que implica uma habilidade é muito diferente de executá-la. E uma teoria da aprendizagem deveria ser capaz de refinar a nossa compreensão do que muda exatamente quando um conhecimento factual transforma-se em conhecimento procedimental. Então, Sloboda vai falar muito sobre essa construção do hábito, né? Sobre a construção e a elaboração de rotinas para que as pessoas possam, nessas rotinas, desenvolver um hábito e, por meio do princípio mais básico da aprendizagem, que é a repetição e o retorno, que a gente vai também chamar de feedback, se quiser usar a terminologia norte-americana, inglesa, é isso que vai fazer com que alguém possa criar um hábito. É a repetição, mas essa repetição amparada também num feedback. Então, não basta simplesmente, em outras palavras, eu dizer ao meu aluno que está desafinado, você errou. Eu tenho que dizer, por que você errou? E à medida em que eu repito e eu construo esses referenciais, ou eu domino, ou eu tenho acesso a esse procedimento, eu vou então passar a ser mais preciso nas minhas observações. Você errou por quê? Porque estava mais alto ou porque estava mais baixo? Porque você estava antes do tempo ou depois do tempo? Quer dizer, você estava adiantado ou atrasado? Então, não basta simplesmente dizer porque estava errado, mas construir com o aluno, com aquele que canta, com o corista, essa concepção, essa problematização, né? E isso sempre por meio de uma repetição. Então, e isso a gente vai fazendo meio que intuitivamente, né? Nós vamos aprender a andar de bicicleta, por exemplo. E na aprendizagem da bicicleta, primeiro a gente vai olhando para o pedal, depois olha para o guidão, depois tem medo de cair, anda com rodinha, e à medida que a gente vai aprendendo o equilíbrio, aí a gente sobe na bicicleta com a perna só, anda com a mão solta, levanta a bicicleta assim, a gente vai perdendo os medos porque a gente já está habituado a fazer aquilo. Do mesmo modo, quando a gente está aprendendo a dirigir. Então, quando a gente vai para a primeira aula, pisa na embreagem, passa a marcha, liga a seta, liga o carro, olha para o retrovisor. E, às vezes, depois de anos dirigindo, você para o carro, desliga, puxa freio de mão, roda, desliga, faz 6 coisas em 7 segundos e, quando sai do carro, diz, como foi que eu fiz isso tão rápido? Então, são essas etapas da aprendizagem, né? Que Sloboda, nesse trabalho, no livro A Mente Musical, ele vai descrevendo, né? Primeiro você reconstrói o modelo, depois você identifica que errou, depois você já sabe onde estão as armadilhas e vai superando. Então ele vai falando das várias etapas, mas sempre partindo dessa ideia da criação do hábito e da criação das rotinas e da mudança desse conhecimento factual para o procedimental. Como fazer para afinar, como fazer para cantar no tempo. E aí, essas mesmas ideias vão tendo ressonância em outros autores. Esse é um dos livros que eu acho mais interessantes na área do ensino de solfejo dentro da prática coral, que é de um grande pesquisador e regente norte-americano que faleceu o ano passado, chamado Stephen Demarest. Esse livro é um clássico, é um livro que tem mais de 15 ou 20 anos, e ele fala Building Choral Excellence, Teaching Sight Singing the Choral Rehearsal, quer dizer, construindo a excelência coral, ensinando o solfejo, ou a leitura à primeira vista, no ensaio coral. Então, todo o trabalho dele é exatamente uma discussão histórica sobre como é que se deu nos Estados Unidos, por exemplo, esse processo tão forte que a gente tem hoje de sistematização do ensino do solfejo no contexto coral. Então, ele parte desde o início da colonização, quando as pessoas iam para a igreja, e tem lá um relato de um reverendo dizendo... parou a minha tela, foi? É uma tela cinza. É. Agora abriu. Voltou? Ah, voltou, né? Tá. Desculpa, acho que alguma coisa aqui disparou.
Então, e aí, nesse período ainda da colonização dos Estados Unidos, nas igrejas, a prática do canto congregacional era muito comum, e um dos pastores diz exatamente isso. Por céus, aquele coral parece um coral das 1000 vozes que estão no inferno cantando, tanta gente desafinada num lugar só. E aí, por conta dessa situação tão crítica no contexto da igreja, nada similar ao que a gente tem hoje, se é que a gente pode pensar assim, começam-se então a pensar em estratégias de como melhorar esse cântico congregacional e esse cântico litúrgico. E aí Lawson, que é um dos grandes nomes da educação musical norte-americana nesse primeiro momento, vai desenvolver uma série de métodos e passa a comercializá-los e passa então a desenvolver um amplo programa de formação educacional nos Estados Unidos a partir do solfejo e de métodos que ele vai criando para esse fim. E uma das perguntas que Stephen Demorest coloca no seu livro é exatamente essa. Se um regente não ensina seus coristas a lerem música, o que ele está ensinando, afinal? Em que consiste, então, essa prática coral, do ponto de vista da educação musical? E aí eu vou resgatar um conceito que Laiana coloca, que é o de alfabetização, e vou acrescentar um outro conceito, que é o de letramento. Quer dizer, não basta apenas a alfabetização, não bastaria apenas o domínio do código linguístico, mas o letramento, quer dizer, o uso, a função social desse código linguístico num macro contexto. Então, não nos basta apenas que o cantor seja alfabetizado, mas que ele seja letrado, porque o letramento me permite uma leitura muito mais ampla do que a simples decodificação dos símbolos, né? Então, isso, em outras palavras, seriam aqueles estágios mais amplos que Swanwick, em sua espiral, ou em sua teoria do desenvolvimento musical, vai falar. Quer dizer, sair da transformação das notas em frases e das frases em algo que faça sentido. Quer dizer, não basta simplesmente tocar uma nota, mas contextualizá-la no contexto de uma frase, e essa frase num macro contexto que me permita fazer um discurso e compreender a música para além desses aspectos estruturais. Então, Demorest, ele provoca logo no início do seu livro, falando exatamente isso. Qual é o princípio educacional da sua prática? Qual é o seu ideal pedagógico? Qual é o seu ideal artístico? O que é que você quer com a sua prática coral? E é uma provocação, isso foi há mais de 20 anos, que continua atualíssima em nosso contexto, né? Qual é, então, o nosso ideal, digamos assim, pedagógico de fato? O que é que nós ensinamos na nossa prática coral? Ou o que é que nós não ensinamos e que, para tanto, utilizamos inúmeros argumentos como desculpa para não proceder de forma didática, pedagógica, construindo um saber sistemático e dirigido. E isso eu volto a conectar com a prática orquestral, que ela é totalmente diferente da prática coral. Mesmo no contexto mais social, mais terapêutico que a gente tenha, ou com comunidades vulneráveis, a premissa da prática orquestral é sempre o domínio da técnica do instrumento e o domínio do código escrito musical, mesmo que seja numa dimensão da alfabetização. Não se faz orquestra aprendendo música de ouvido. No entanto, faz-se coral com inúmeras desculpas fazendo de ouvido, porque não há tempo, porque basta cantar, porque é mais rápido. Enfim, são inúmeras outras questões que estão ligadas a essa aqui, né? Então, eu quero mostrar esse pequeno vídeo. Era para eu ter compartilhado o som aqui. Eu vou só abrir aqui e volto para compartilhar o som. Estavam ouvindo ou não? Espera aí. Ouvindo agora, não. Tá, eu vou compartilhar a minha tela com o som. Espera aí. Aí vem aqui de novo, share screen, share computer sound, aqui. Aí share. Espera aí. Aí é esse aqui. Aqui. Vamos lá. Utque laxis resonare fibris mira gestorum famor
eu imagino, então, que todos conhecem. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Então, eu imagino que todos conhecem este hino. É o hino famoso que Guido d'Arezzo escreveu porque os monges não conseguiam afinar. Os livros de história são muito bondosos quando eles narram essas trajetórias históricas de forma linear, não conflitante. Então, Guido d'Arezzo criou um hino para ensinar os monges a ensinar a cantar. Provavelmente tinha muito monge desafinado e era preciso afinar esse pessoal. E é sempre o problema que nos move a buscar uma solução. E aí, qual foi a solução que ele achou? Esse hino que tem exatamente esse primeiro hexacorde, e cujas sílabas iniciais dos versos correspondem àquilo que vai ser denominado a posteriori como os nomes do que nós conhecemos hoje como a escala diatônica. Então, trata-se, em linhas gerais, de uma primeira abordagem metodológica para o ensino do solfejo, no contexto da igreja, no contexto da clausura do monastério, da prática cotidiana do canto, a fim de aprimorar essa prática. Isso lá para o século XI, mais ou menos, né? E isso vai, com o tempo, sendo sistematizado. Ao longo da história da educação musical e da própria história da música, nós vamos ver diferentes iniciativas que tratam exatamente ou que se propõem a sistematizar sob diferentes perspectivas e com diferentes justificativas qual o melhor método, qual o mais eficaz, qual a melhor forma de ensinar o solfejo. E assim como Laiana disse, todas são válidas, mais na frente eu vou trabalhar um pouquinho mais essa questão, todas são válidas desde que os resultados sejam válidos. Então, fundamentalmente, o que a gente vai ter de mais conhecido é Kodali ou Kodai, como queiram chamar, que vai sistematizar, digamos assim, juntamente com outros educadores norte-americanos, todo aquele princípio da mão guidoniana que foi iniciada lá na Idade Média com Guido d'Arezzo, não é? com aquele hexacorde e o sistema de transposições, né? Porque Guido ele propõe um sistema hexacordal que vai ter 3 estruturas básicas. Um sistema hexacordal que ele vai chamar de natural, que vai de Dó até Lá, e que tem uma relação Mi-Fá, entre a nota Mi e o Fá. Um sistema que ele vai chamar duro, que vai de Sol até Mi, e que vai ter uma relação Mi-Fá entre as notas Si e Dó. Relação Mi-Fá quer dizer a relação de semitom. E vai ter um hexacorde mole, que vai começar a partir do Fá e vai até o Ré. E que não existe naturalmente uma relação de Mi-Fá entre a terceira e a quarta nota. Se eu começar no hexacorde em Fá, eu teria Fá, Sol, Lá, Si. Então eu teria de Lá para Si, eu teria um tom. E aí ele bemoliza, ou ele abaixa esse B para criar essa relação Mi-Fá, entendida como sinônimo de uma relação de semitom. E daí ele chama hexacorde do hexacorde mol, né? O hexacorde do bemol, digamos assim, do bemol. Então, é uma possibilidade de sistematização do ensino de solfejo, que ganhou muita força, sobretudo nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, que vai dar exatamente nascimento àquilo que nós chamaríamos, ou sistematizar o que nós chamamos do sistema móvel. Então, aí vem esse grande dilema. É melhor fixo ou é melhor móvel? Os dois sistemas têm seus pontos positivos e têm seus pontos negativos. Então, eu quero apenas apresentar alguns aqui, né? Então, as abordagens, por exemplo, pelo sistema fixo e pelo sistema móvel. Então, no sistema fixo, é esse sistema que comumente a gente tem no Brasil, que é um sistema que vem derivado do Conservatório de Paris, que Dó é igual a Dó. Então, você lê a partitura do jeito que a partitura está escrita. E muitos também fazem uma derivação desse sistema fixo trabalhando com intervalos, como Laiana também apontou. Então, há quem proponha o ensino do solfejo a partir dos intervalos. Dó-Ré é um intervalo de segunda, então Dó-Ré é um intervalo de parabéns. Parabéns, então você decora o intervalo. O intervalo de quarta é o intervalo do hino nacional, quarta ascendente. E aí cria um vocabulário, ou digamos, cria um compêndio de intervalos associando as músicas e aos repertórios, de modo que você possa, digamos assim, aprender a solfejar.
Existem inúmeras desvantagens nisso tudo, eu vou já mostrar. Existem as vantagens também. E existem os mitos, né? Um dos maiores mitos que eu já vi é o pessoal dizendo que o solfejo fixo ajuda a desenvolver o ouvido absoluto, ainda que um ouvido absoluto relativo. E aí a minha pergunta para a pessoa foi, mas o que é que você quer com o ouvido absoluto, né? E qual é a necessidade que nós temos de, em música, ou em nossos coros, ou em nossas orquestras, termos 100% dos nossos músicos com ouvido absoluto? Eu acho que seria mais uma dor de cabeça do que uma coisa prazerosa. Eu já cantei, já regi um coral que tinha uma pessoa com ouvido absoluto, e toda vez que eu subia meio tom a afinação de uma coisa, ele não cantava. Então, isso para mim era uma dor de cabeça, não era nada que me ajudava, né? Ou então, toda vez que o coral terminava um pouquinho baixo, ele dizia, maestro, o coral terminou abaixo do tom. Então, assim, aquilo me deixava com os nervos à flor da pele. E assim, maestros geralmente ficam com os nervos à flor da pele já naturalmente, quanto mais com alguém enchendo a paciência dessa forma. Então, existem esses mitos. E como todo mito, carece de fundamentação científica, carece de verdade, carece de embasamento teórico. Mas existe uma verdade. Se você aprendeu a ler pelo método fixo, parabéns. Siga adiante, seja feliz e faça o seu melhor, que é cantar no tempo e afinado. Se você aprendeu a cantar por intervalos, parabéns, siga adiante e faça o seu melhor. Cante no tempo e afinado. Mas se você aprendeu pelo móvel, também não tem problema, né? Pelo móvel nós vamos ter por números, vamos ter por sílabas, né? Essa numeração, a aprendizagem pelo sistema móvel com números, então ao invés de dizer o nome das notas, eu digo 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Não há problema nisso. Eu diria que o número, ele chama a atenção para um outro aspecto do fazer musical que talvez possa confundir, porque o número pode estar próximo da questão do tempo, primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo. O número, ele também seria um problema do ponto de vista rítmico. Quando eu tiver, por exemplo, uma semibreve, durando 4 tempos, e eu tiver, por exemplo, essa semibreve no 7º grau, ou no 8º grau, ou no 5º grau, e eu tiver que dizer 8, ou seja, a palavra 8 tem 2 sílabas, mas como é que eu vou dizer 2 sílabas numa nota que vale um todo? Então, eu gero um outro problema, que é o problema da imprecisão rítmica. Eu resolvo a altura, mas eu não resolvo o rítmico. Isso seria uma limitação da abordagem por números. Mas isso quer dizer que ele não funciona? Não. Ela tem a sua funcionalidade, pode servir em um determinado momento da aprendizagem, pode servir, inclusive, durante toda a vida, para a aprendizagem de uma pessoa. Outra limitação dos números. Como é que eu trabalharia com os sustenidos e bemóis, ou com as alterações ascendentes e descendentes? Eu diria 1, 1,5, 2, 2,5. Como é que eu vou fazer isso? Ou vai ser 1, 1, 2, 2. Ou seja, o 2 tanto serve para Ré, quanto serve para Ré sustenido. Então, esse 2 é quase 2, né? Ou é quase 3. Então, essa é outra limitação do número, né? Aí você vai trabalhar com as sílabas codalianas, as sílabas de Villa-Lobos, as sílabas de Gazi de Sá. São todas sílabas que também dão esse aspecto da mobilidade do sistema. Então, no método móvel, no padrão codaliano norte-americano, nós temos 2 abordagens. Nós temos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Ti, Dó. TI, no 7º grau é Ti. Por quê? Porque as notas alteradas ascendentemente passarão a receber uma terminação em I. Então, Dó passa a ser Di, Ré passa a ser Ri, Mi é igual a Fá, Fá é igual a Fi, Sol é igual a Si, Lá é igual a Li. Então, Si no sistema móvel codaliano significa que é o 5º grau alterado ascendentemente, enquanto Ti passa a ser o 7º grau. Descendentemente, eu teria alterações com a letra E. Então, eu teria Dó, Ti, Té. Eu não trabalharia... O Té significa que é o 7º grau abaixado. Lá, Lé, Sol, Sé, Fá, Mi, Mé, mas já tem Ré. Ré que virou Rá. E Dó, chega ao Dó.
É uma limitação, porque se eu já usei Ré, se eu uso Ré, eu posso confundir com se é bemol, se está descendentemente alterado, né? Mas essas nomenclaturas, elas são arbitrárias, como todo símbolo linguístico, né? Isso é uma arbitrariedade da língua. Isso aqui não está escrito em nenhum livro sagrado, nem numa constituição. Isso é uma arbitrariedade de quem criou o método, de quem está propondo uma abordagem. Poderia ser U, poderia ser O, poderia ser AN, poderia ser IN, poderia ser qualquer vogal. Se você quiser criar o seu método com qualquer vogal, desde que tenha coerência, isso também pode fazer sentido. O professor, eu acho que é Oscar Freire, da UNB, ele já propõe um método fixo expandido. E aí tem não sei quantas sílabas a mais. É uma outra possibilidade. É um artigo dele na revista Opus, eu acho, que fala exatamente desse método fixo, desse método móvel expandido, que aí ele acrescenta várias outras sílabas a esse aí. Qual é o grande problema do método móvel? É o que nós chamaríamos de interferência, porque nós trabalhamos com transposição. O que eu uso como modelo é a escala de Dó. Dó maior é o meu modelo para toda e qualquer escala maior. Então, se eu estiver no tom de Fá, Fá passou a ser Dó, porque Fá é tônica. Se Fá é Dó, Sol é Ré, Lá é Mi, e assim sucessivamente. Então, eu passo a ler transpondo no sistema móvel. E não com a altura fixa, como no método fixo, no sistema fixo. Há um outro problema. Certa vez, como eu tenho usado bastante o método móvel, isso foi uma adoção pós o meu estágio nos Estados Unidos, durante 5 anos em coral cantando com o sistema móvel, eu comecei a trabalhar com o sistema móvel. Não tinha como fugir disso depois de 5 anos. E eu fui me encantando e fui gostando disso. Então, muitos dos meus alunos que aprenderam pelo móvel, quando chegam em outros contextos nos quais não se adota o sistema móvel, eles são, em certa medida, discriminados e ridicularizados. Mas como você canta assim? Quem já viu isso? Eu tenho vários relatos, inclusive de professores titulados, de professores, de maestros, maestrinas, gente que advoga a diversidade, gente que advoga o respeito à individualidade, mas não aceita um método de solfejo diferente daquele que utiliza. E aí vem com os absurdos mais possíveis. O método móvel é para quem não sabe ler música. O método móvel, ele simplifica a leitura musical. Vem no sentido de desmerecer uma iniciativa que, na Hungria, permitiu a inclusão de um sem número de pessoas, que nos Estados Unidos é extremamente usado desde os mais iniciantes coros até os coros universitários e profissionais. Então, essa mentalidade um tanto quanto vira-lata de certos profissionais que destratam aqueles que utilizam métodos diferentes daqueles com os quais eles estão familiarizados, põe abaixo todo esse discurso diverso que a educação às vezes se propõe. É preciso respeitar essas opções que nós fazemos do ponto de vista pedagógico, porque a opção por um método ela está conectada a uma história de vida. Eu jamais poderia dizer à Laiana que ela está errada ao usar o método fixo. Ora, se o método funciona para ela e se mostra eficaz e dá resultado com os alunos dela, parabéns, seja feliz, siga adiante, ganhe muito dinheiro, que eu quero ter uma amiga rica e famosa. Né? Não necessariamente nessa ordem, mas pelo menos com essas duas coisas aí. Então, o que nós precisamos é entender que existem limitações nos dois modos, tanto fixo quanto móvel. E no método móvel, a interferência das sílabas e do fator transpositor é sim uma interferência, mas não é uma falta de mérito ou uma falta de competência do método. Porque quando você vai pensar no ditado, a pessoa também escreve transpondo. Eu digo, nós vamos escrever um ditado em Fá maior. E eu pergunto para o meu aluno, quem é a tônica? A tônica é Fá. Cantemos a escala de Fá. Cantamos a escala de Fá, colocamos Dó, Ré, Mi e assim sucessivamente nos seus respectivos lugares e copiamos as músicas desse modo. É uma limitação, mas tem funcionado.
Então, aqui tem, né? Vamos ver aqui na prática. Então, por exemplo, as vantagens e as desvantagens. Então, vamos dizer que eu tivesse no método fixo uma passagem como essa. Dó, mi, dó, né? Dó, mi, dó sustenido, mi, dó, mi bemol, dó sustenido, mi bemol e dó dobrado bemol, dó dobrado sustenido, mi dobrado bemol. Então, no primeiro exemplo, eu tenho uma terça maior, mas eu canto dó, mi. No segundo exemplo, eu tenho uma terça menor, mas eu continuo cantando dó, mi, mesmo o dó sendo sustenido. No terceiro exemplo, eu tenho outra terça menor, mas agora o mi é bemol e o dó é natural. No quarto exemplo, está escrito, teoricamente, uma terça, mas, na verdade, eu tenho o quê? Uma segunda, porque dó sustenido é igual a ré bemol e mi bemol está a um tom de ré bemol, mas está escrito como terça. E então, eu cantarei dó sustenido, mi bemol, que vai soar como uma segunda, ou eu cantarei ré bemol, mi bemol, para soar como uma segunda de fato, mesmo não estando escrito isso daí. E no último caso, eu tenho dó dobrado sustenido, que é ré, e mi dobrado bemol, que é ré. Está escrito uma terça, mas eu cantarei um intervalo de primeira. E então, isso é uma vantagem ou é uma desvantagem do método fixo? Isso é um problema ou é uma solução? Eu devo me orgulhar disso ou devo questionar como resolver isso? Aí eu vou ver aqui no sistema por números. Então, eu tenho dó, mi como 1, 3, eu tenho dó sustenido, mi como 1, 3, eu tenho 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, ou seria 1, 2, no último exemplo. Porque, na verdade, aliás, nem é 1, 2, é 1, 1. Eu coloquei 1, 2 seria no anterior, desculpe, pessoal. Então, 1, 2, 3, 4, no quarto exemplo, deveria ter sido 1, 2, e no quinto exemplo, 1, 1, mesmo estando escrito 1, 3. Então, são problemas que o método por si, ele não esgota, ele não resolve. E no método móvel, eu teria a mesma coisa. Eu teria, considerando que eu estou em dó, né? Eu teria dó, mi, eu teria di, mi, e significa dizer que o di é o primeiro grau alterado ascendentemente. Eu teria dó, mé, eu teria di, mé, e eu teria ré, ré. É um outro problema que o método me coloca. Como é que eu resolvo isso? Por quê? A diferença, eu diria, da abordagem do método móvel é a importância que as alterações têm para o contexto harmônico. Em geral, qualquer nota acidentada ascendentemente, alterada ascendentemente, em geral, no repertório tonal, que abrange mais de 200 ou 300 séculos de música, essa nota, em geral, está em função de dominante. Ela é sensível da próxima, em geral, não é regra, mas muito provavelmente, né? E descendentemente, em geral, você tem também uma dominante da subdominante. Você tem o quarto grau, a preparação para o quarto grau. Então, harmonicamente, no solfejo móvel, o contexto implica muito. O que não acontece no solfejo por números, móvel por números. Porque, para mim, tanto faz o tom que eu estou, porque eu não estou tratando com funções. Mas no solfejo móvel, quando eu falo si, eu estou falando que o quinto grau foi alterado ascendentemente. E se eu pensar si, quinto grau alterado ascendentemente, num contexto da música de Bach, eu provavelmente estou falando no acorde de dominante secundária do sexto, o quinto do sexto, mi maior que vai para lá menor. Similarmente, se eu pensar té, sétimo grau rebaixado em meio tom, eu estou falando que aquilo ali é o dominante do quarto grau, num contexto tonal, Bach, né? Aí você vai dizer, Vladimir, mas essa abordagem do método móvel, ela é muito limitada, porque quando as pessoas começarem a cantar a música coral do século XX, ou Schoenberg, ou Wagner, ou Berg, ou seja lá quem for, como é que vai ser isso? Aí eu vou dizer, olhe, assim, se eu tiver um coral profissionalizante, ou se eu tiver um coral profissional mesmo, até eu chegar em Schoenberg, ou quantas vezes por ano eu vou cantar Schoenberg, não é toda semana, né? Então, assim, quando eu chegar num repertório que vai exigir mais mudanças de alterações, de sustenidos e bemóis, em geral, eu vou dizer
cante como está escrito na partitura. O que está escrito, como ele vem, você vai. Então, é dó, mi, dó, mé, dó, entendeu? Você vai do jeito que vem. Até porque, por exemplo, com os coros que eu trabalho, o repertório que eu tenho, ele se adequa sem nenhum problema para esse tipo de solfejo. E muito embora eu possa ter uma passagem mais cromática, uma instabilidade harmônica mais acentuada, essa mesma instabilidade poderá servir de base para uma discussão sobre harmonia, sobre a harmonia daquele período, sobre o procedimento composicional que o compositor X está usando. Isso se chama letramento, porque aí eu estou entrando numa questão da função social do uso do símbolo linguístico e não simplesmente na decodificação do símbolo linguístico, que seria os limites da alfabetização. Então, aprender a solfejar no âmbito do alfabetizar-se é dominar o código. No âmbito do letramento, é compreender na estrutura discursiva. E existe aí, entre um e outro, um espaço enorme. Então, eu uso vários métodos. Recentemente, eu descobri um método muito atual, esse daqui, melodia, que é do século XIX. Então, esse é um método do século XIX, está na internet gratuitamente, vocês podem baixar, pode colocar aí, melodia, comprehensive course, sight singing, está lá. Ele tem exercícios a uma voz, a duas vozes, por grau conjunto, com salto. É uma maravilha para aprender a solfejar. Tem esse outro que foi o que eu aprendi a usar, o método de solfejo de Francisco Nascimento e José Raimundo da Silva. Também é do início do século XX, é da transição para o século XIX, século XX. Mas são ótimos. Esse de Francisco, ele mistura os números também, a uma voz, duas vozes, com salto, com síncope, com contratempo. Porque mais na frente a gente vai ver que não importa o método, importa o professor. Isso é o que é mais importante, e é o que a gente vai ver mais na frente. Você pode usar o livro de Ermelinda Paz, sem nenhum problema. 500 canções brasileiras, que ela, de forma muito generosa, organizou por tons, por modos, por fórmula de compasso. Ela usa esse cabedal da música brasileira para nos ensinar a solfejar. É uma obra maravilhosa que eu aconselho todo mundo a comprar. E é música brasileira. Você pode usar um método totalmente brasileiro, um método totalmente europeu, um método totalmente norte-americano. Não existe problema. O mais importante é que você aprenda a solfejar. Você pode criar seus exercícios, você pode usar o Cancioneiro da Paraíba. Esse livro aí não está mais publicado, mas é uma coletânea maravilhosa de canções que foi feita aqui na Paraíba, muito similar a esse trabalho que a Ermelinda fez. Você pode usar, inclusive, o Pozzoli, que é o grande trauma, o método Bona, o método Pozzoli, desde que você faça isso com propriedade e musicalmente. Outro dia eu vi um menino fazendo o Pozzoli parlate, né? Aquelas células rítmicas, e ele usava, sabe o quê? Um background com uma batida de funk. Ele colocou lá um batidão de funk. E aí ficava e foi um barato. A aula, todo mundo morreu de rir. É uma reinvenção. E aí Pozzoli, lá antiquíssimo, mofadíssimo, ganha nova vida porque ele está inserido num contexto musical e não num contexto de esterilidade. As pessoas não estão cantando com a voz de solfejo, como disse a professora Laiana. Elas estão fazendo música com um funk de batidão, com um forró. Pode fazer um Pozzoli em ritmo de baião, né? Na internet tem vários plugins só com baião, com shot. Isso foi um shot que eu fiz com frevo. E você pode utilizar isso daí para ler o Pozzoli, para ler sua leitura rítmica, dando, então, mais dinamismo à aula, né? Menos estéreo isso aí. Você pode usar esses aqui. São métodos norte-americanos. Eu fiz uma pesquisa com um aluno aqui de iniciação científica. O resultado foi publicado nos Anais da Ampon, de 2018. Para além dos ritmos e das notas, uma abordagem cognitiva do solfejo. E nós analisamos, acho que foram 10 métodos de solfejo polifônico, a 4 vozes. São solfejos contidos nesses livros, a 4 vozes, a 2 vozes e a 3 vozes, só para coro masculino, só para coro feminino, e em dó, em fá, em sol, em ré, gradualmente vai acrescentando um bemol e um sustenido, gradualmente acrescenta uma nota em função de sensível,
para que os alunos possam aprender gradualmente a incorporar esses elementos. Como eu já disse, eu sou um adepto do método móvel, então eu adoto esse livro como possibilidade para o método móvel, né? Aí a pergunta, estamos quase chegando no fim. Qual é, então, o melhor método de ensino para os professores apostarem? Todo mundo quer essa fórmula mágica. E se eu tivesse, eu sempre digo, eu não ia dizer, eu ia vender, porque eu queria ganhar dinheiro com isso. Se eu tivesse a fórmula mágica, eu juro que eu ia dizer, olha, eu vendo a fórmula mágica. Não existe o melhor método. Não existe. O melhor método é o seu. Aquele que você criou a partir da sua experiência. Aquele que você conhece, aquele que você domina, aquele que você vivenciou em sala de aula, que você vivenciou no seu coral. Porque, em geral, a gente tende a reproduzir aquilo que a gente viu os nossos professores, os nossos modelos fazendo. Né? Então, eu vejo o modelo, eu absorvo o modelo porque eu tenho afetividade, porque eu gosto, porque aquele professor foi muito importante na minha vida. E aquilo lá passa, então, a ser incorporado ao meu cotidiano. O que apresenta resultados. O método que é válido é aquele que dá resultado. E qual é o resultado no ensino do solfejo? É cantar no tempo. É saber a diferença entre uma semínima e uma mínima colcheia na prática, não na teoria. É saber a distância entre um dó e um ré, entre um dó e um mi. É saber a função tonal dessas notas no contexto daquilo que eu estou cantando. O resultado da aprendizagem da música, no seu grau mais básico, é esse. É cantar no tempo e afinado. Os meus alunos dizem, professor, o que é que eu tenho que fazer? Aí eu digo, olha, se você cantar no tempo e afinado, você já ganhou 7. Porque você fez o base da música, né? Mas se você interpretar, aí você vai... A expressividade, a dinâmica, a variação de intensidade, aqueles coloridos, aquilo ali já é luxo, né? Já é um equipamento de luxo, já é recurso, já é o supérfluo da feira. Por hora nos interessa no tempo e afinado. Enquanto não tiver no tempo e afinado, a gente não saiu do alicerce. E aí, por que isso tudo? Porque não existe receita milagrosa. Se você estiver à procura de um milagre, pode virar ateu, porque não vai ter não. Não tem milagre. O milagre é, eu vou fazer dessa forma e vou seguir com o meu método até o fim. Planejando, organizando, fazendo do meu dia a dia, na sala de aula e no coral, uma experiência e um laboratório. Né? O que é que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que ser sistemático. Tem que ter sistematicidade. Tem que abraçar um método e experimentar por 6 meses, por 1 ano, por 2 anos, porque os resultados em educação, eles não são imediatistas. Se você está pretendendo criar algo, tenha paciência, porque em educação é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, para a gente olhar para trás e dizer, nossa, aquilo que eu comecei ensinando clave de sol, hoje mostra o resultado. Educação é tempo. Então, educação é repetição, mas repetição consciente, não repetição mecanizada. Educação é retorno. Lembram de Sloboda? Eu tenho que repetir para criar o hábito, mas eu tenho que repetir refletindo. Eu tenho que retornar, eu tenho que dizer para o meu aluno o que ele precisa melhorar. E no ensaio coral, em geral, nós retornamos da seguinte forma. O piano está lá, o cantor ou o naipe desafinam, e ao invés de questionar o aluno, o cantor, por que ele errou, se ele errou para cima ou para baixo, porque ele demorou mais ou demorou menos, eu peço ao meu pianista correpetidor para tocar. Toca aí, fulano, para eles ouvirem como é. E quando eu faço isso, eu estou dizendo ao meu cantor, não pense, não haja, não busque autonomia, apenas reproduza o que eu estou fazendo. Então, o retorno, o feedback é a provocação, é a reflexão, é o questionamento, né? É essa criação do hábito. E essa conectividade que tem que existir entre o repertório que eu vou fazer, o exercício que eu proponho no meu ensaio preparatório, no meu aquecimento, sejam eles musicais ou somente vocais, e a construção do conhecimento. Então,
sistematicidade com conectividade entre esses elementos que integram o meu ensaio coral resultará na produção de conhecimento. E aí eu volto àquela pergunta que Demoreste coloca, né? Se enquanto maestro eu não ensino ao meu aluno, ao meu cantor, um conhecimento musical, o que é que então eu estou fazendo no meu ensaio? Terapia, atividade socializadora, análise, sei lá. Mas o conhecimento musical, colcheia semínima, como base. Eu sei que o conhecimento musical não é só esse. Eu sei que a educação musical não é só isso. Mas essa é uma etapa do educador, da educação musical, do aprender música na prática coral. Né? E aí eu trouxe esses exemplos. Eu sei que está pequenininho aí, não sei se vocês conseguem ver bem, mas aí a gente tem, por exemplo, isso foi tirado do livro Melodia, em inglês. Então eu tenho Dó, Ti, Lá, Ti, Dó, Ré, Ré, Dó. 4 tempos em cada uma. Depois 2 tempos, depois um tempo. Dó, Ti, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Não é? Então eu vou ensinar por graus conjuntos, figuras de 1 tempo, figuras de 2 tempos, inteiro e metade, pausa, respiração, fraseado, conexão, voz arredondada, ressonância. Eu tenho que partir do elemento mais simples. Mas nesse mesmo livro, veja que essa é a primeira série, mas nesse mesmo livro, na segunda série, eu tenho exercícios a 2 vozes em Dó maior. Ala breve, mas eu posso ensinar num primeiro momento o que é como se fosse 4x4, depois reduzir o tempo. Então eu tenho Sol, Lá, Ti, Dó, Ti, Dó. E a segunda voz. Sol, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Veja, é no âmbito de 1/5, é por grau conjunto, mas imagine uma pessoa que nunca leu música, num terceiro ensaio de um coral, ela conseguindo ler 4 compassos de música por conta própria. E é óbvio que aqui nesse momento talvez eu possa colocar um piano reforçando lentamente, ou lá por baixo, ou só tocando os acordes sem necessariamente tocar as notas. Então, o livro que eu falei, que é do século XIX, ele vai propondo exercícios a 1 voz e a 2 vozes, em Dó e em outros tons, no modo maior e em outros modos, em diferentes fórmulas de compasso, com alterações ocorrentes e com saltos também, e síncopes, e contratempos. Aí eu parto. Vou voltar aqui, só um slide. Espera aí. Eita. Desculpa, apertei errado. Já chegamos lá. Então, eu parto desses exercícios aqui, mais simples, para o mais complexo, e chego num repertório. Então, o repertório que eu tenho é um arranjo do professor Ângelo Dias, que, coincidentemente, Laiana também falou, que é um grande amigo meu, muita gente deve conhecer lá de Goiânia, uma peça de Lupicínio Rodrigues, em Dó maior, basicamente por grau conjunto, e eu vou ter a relação de inteiro, metade, ponto de aumento. Então, eu tenho o soprano Mi, Fá, Sol, Si, Ti, Lá. Aí eu vou trabalhar esses elementos, ponto de aumento, colcheia, contratempo. Aí, digamos, eu tenho esse salto de Sol para Si. Eu posso ir para o piano e tocar para o meu aluno a diferença entre Sol e Si. Mas isso não ajudará a construir a relação intervalar entre Sol e Si. Mas eu posso, então, dizer para ele, cante Sol, Sol, cante Lá, Lá, cante Si, Ti, cante Lá, cante Sol, Sol, cante Ti, Ti, Sol, Sol, cante Sol, Ti, Lá. E eu ensinei a solfejar. E aí eu vou dizendo, está mais alto ou está mais baixo? Quase chegou ou não chegou? Então, a aprendizagem, aí eu volto à Sloboda. Esse é um comportamento procedimental. Não me basta saber o quê, que é Sol e Ti, mas saber como. O procedimento é saber como sair do Sol e chegar a Ti. Então, você veja que esse princípio tão básico do solfejo, seja ele imóvel ou fixo, ele está ancorado num conceito da psicologia cognitiva. E muitas vezes nós queremos resolver única e exclusivamente com base na repetição, com base na adjetivação e na transferência dessas frustrações que muitos tiveram ao longo da sua formação como músico e como educador, reproduzindo
esses modelos, esses medos, esse nível de dificuldade. Eu conheço maestros que, inclusive, dizem assim, quanto menos o meu cantor, melhor souber. Ora, e tem que ser o contrário. Quanto mais o cantor sabe, mais parceiro ele é, mais lado a lado ele está com você. O cantor não está para competir, ele está ali para colaborar. E essa é a grande diferença entre uma educação bancária e uma educação não bancária, entre a atividade e a passividade. Então, eu estou conectando o Dó maior que eu estudei naquele livro com a peça de Ângelo. Poderia ser uma peça da Renascença, mas isso demanda tempo. Professor, o senhor tem que pesquisar, você tem que passar horas encontrando o repertório. Porque se já tivesse tudo pronto, eu não ia lhe dar, eu ia lhe vender, porque eu quero ganhar dinheiro. Então, você tem que criar aquele material que é ideal para o seu aluno e para o seu coro. As possibilidades são infinitas. E aqui eu coloquei um coro infanto-juvenil, porque eu sei que o fórum é com maestros que trabalham nessa categoria. Então, eu vou pensar um ensaio. Eu tenho um ensaio de 2 horas. Então, eu tenho 10 minutos de aquecimento corporal e vocal. Eu tenho 15 minutos para a leitura à primeira vista. Pode ser a uma voz, a 2 vozes, pode ser no modo maior, pode ser no modo menor, sempre em conexão com o repertório que vem pela frente. Mas eu estou dividindo a minha atividade. 10 de aquecimento, 15 de leitura à primeira vista, 25 minutos para ler uma nova obra. E com tarefas específicas, com a proposição de problemas que precisam ser solucionados. Ok, pessoal, eu quero que vocês identifiquem, enumerem todos os compassos. Eu gostaria que vocês, então, marcassem os saltos de terça. Desculpa. Eu gostaria que vocês marcassem as alterações ocorrentes. Eu quero que vocês coloquem todas as sílabas que não são diatônicas. Então, eu demando para o meu cantor atividades exigindo dele uma proatividade, não uma passividade. E eu gasto 25 minutos lendo 5 compassos, ou 15 compassos, ou 30 compassos, depende exatamente do nível de amadurecimento intelectual do meu grupo. Aí eu dou uma pausa de 10 minutos, porque o cérebro precisa dessa desconexão, né? Aí eu volto para o meu ensaio com 25 minutos de obras que eles já conhecem, para trabalhar pequenos trechos ou para trabalhar trechos novos. Aí eu volto com uma nova obra, pode ser aquela primeira do ensaio. Ok, volta para a primeira obra, pega do compasso 50 ao 58. A gente vai ler o fim da música agora, que é igual ao início. Então eu vou transformando. Vou para um ensaio com obras conhecidas e os 10 últimos minutos do meu ensaio serão com avisos, com o social. Fulano, relate para mim como foi sua experiência hoje. Você vai querer voltar para o meu ensaio? Você se sentiu desafiado? Ou, melhor ainda, o que você aprendeu de novo hoje na minha sala? Sempre você tem que se perguntar isso. O que foi que o ensaio ofereceu de novo para o cantor que estava lá? O que é que a pessoa vai para casa pensando? Ai, meu Deus, que saco, aquele ensaio foi do mesmo jeito hoje. Faltei 10 ensaios e quando cheguei ainda estava ensaiando aquela música, porque o contralto tem que aprender de ouvido. Então, o cantor, ele é partícipe, marcando respirações, enumerando compassos, alterando as sílabas cromáticas, marcando as respirações, sublinhando palavras importantes do texto. Isso é Capitu que está animada, não sei com o que ali. E aí eu vou para a minha conclusão, né? Então, nós precisamos buscar fundamentos fora dos métodos de solfejo. Quem nos dá embasamento é a psicologia cognitiva. Quem nos dá embasamento é a neurociência. O que nos dá embasamento está fora do domínio das colcheias e das seminas. É claro que isso é importante também, mas nós temos que buscar noutra dimensão. O que vai nos dar sucesso, o que vai assegurar o sucesso do ensaio e da atividade coral é o planejamento. Sem planejamento, nada funciona. A vida não funciona. A sua vida pessoal não vai funcionar. Né? Então, tem que planejar, tem que definir qual é o seu ideal artístico, qual é o seu ideal pedagógico, o que é que eu quero com esse coral. Reproduzir o mesmo modelo que eu tive e eu vou ser refém de mim mesmo, colocando as mesmas desculpas que há anos eu coloco, há anos eu coloco para não ensinar esse povo a ler música. Vou reproduzir esse modelo assistencialista. Ou será que assistencialismo é só o Bolsa Escola, o Bolsa Família, ou essa ajuda que o governo está nos dando agora, que vai esticar até dezembro? O assistencialismo ele tem várias formas. Então, super proteger o seu cantor, super criar essas justificativas é uma forma também de ser assistencialista.
e esquivar-se de um compromisso com o seu papel social, né? Então, esse planejamento nos leva a uma educação musical não bancária, não passiva, na qual o músico, e aí eu vou colocar nessa categoria todo aquele que faz música, e não apenas aquele que toca um instrumento, como Laiana tão bem colocou, porque até no doutorado tinha isso, né? O pessoal passava lá numa classe de análise musical, aí tinha muita gente, aí dizia assim, eita, essa classe é só para os alunos de canto, porque era uma classe fácil, então tinha muita gente naquela aula de análise schenkeriana, sei lá, análise, não era schenkeriana, era análise, Survey of Analytical Techniques, quer dizer, introdução às técnicas analíticas. Aí na análise de teoria postonal tinha 6 pessoas, só os compositores e os musicólogos. Então, assim, músico proativo, autônomo, né? Uma educação não bancária, aqui eu peço por empréstimo a expressão paulo freireana, tão, de certa forma, mal entendido nos dias atuais, para dizer que o não bancário exige do professor e do aluno uma atitude proativa. Não é? E isso é, em última instância, uma atitude política, porque é uma atitude para a não passividade. É uma atitude que exige a reflexão. Né? Então, nós devemos trabalhar com a solução de problemas. Resolva isso para mim, fulano. Eu vou lhe dar 6 compassos para você cantar. Cante para mim e identifique os problemas, resolva e chegue pronto para gravar. E não, eu vou lhe ensinar e vou gravar uma fita para você aprender em casa e amanhã cantar decorado para mim. Nós queremos coralistas alfabetizados, como Laiana bem disse, e aí eu acrescento e letrados. Eles dominam o código e dominam a função social desse código. Eles estão para além do meramente simbólico, do meramente sígnico, do meramente linguístico. Eles estão contextualizados histórica, cultural e socialmente. Né? E isso vai levar ao que eu acho que é mais importante, a autonomia. A prática coral, assim como a prática orquestral, devem promover a autonomia das pessoas. As pessoas devem ser capazes de ler uma partitura. Eu sou um advogado, mas eu sei ler uma partitura. Eu sou um farmacêutico, mas eu sei cantar afinado e no tempo. Eu sou um biólogo, mas eu sei entender esse texto musical. E isso não me torna absolutamente mais ou menos especial do que ninguém. Me torna um indivíduo capaz de entender um texto, como eu entendo inglês e como eu entendo francês, como eu sei dirigir e como eu sei andar de bicicleta e nadar. Né? Peraí. Que eu vou completar. Então é isso, nós buscamos essa autonomia. É isso, eu pensei que tinha mais uma letrinha aqui. E fundamentalmente é isso que eu tinha para compartilhar. Eu vou compartilhar na próxima tela, são cursos que irão, em certa medida, oferecer a vocês, e eu peço licença aqui a Ana Lúcia e ao Gustavo para fazer essa propaganda, que nós estamos realizando mais na frente, fizemos no festival e vamos fazer de novo, com Gazi de Sá, esse curso aí com Gazi de Sá, quem vai ministrar é Luiz Carlos Franco Peçanha. Gazi de Sá foi um grande compositor paraibano e desenvolveu uma metodologia da educação musical muito específica. E Gazi de Sá teve um filho chamado Hermano de Sá, e Luiz, que mora em Niterói, estudou com Hermano de Sá. Então, Luiz bebeu na fonte primária o método Gazi de Sá. Então, esse curso vai ser realizado em setembro, para regentes e educadores musicais, ele é importantíssimo. Gabriela Abdala, que é a vice-presidente da Associação ORF no Brasil, vai também trabalhar com essa perspectiva do Orff-Schulwerk, que é exatamente também perspectiva da educação musical. Opa! Eita! E Juliana Meleiro, que eu acho que a grande maioria conhece, que trabalha com coros infantos juvenis, também é doutora, fez o doutorado dela na Unicamp com o professor Ângelo Rafael, que é uma grande autoridade nessa área, vai também falar sobre coro infanto-juvenil. E eu irei falar sobre metodologia do ensaio coral. Todos esses cursos eu posso colocar depois aí o link. Eu sou Vladimir Silva, da UFCG, da UFPB, aí estão os meus contatos, meu e-mail, meu site. No meu site tem muitas das minhas inquietações, eu escrevo bastante, às vezes com mais frequência, às vezes com menos frequência, então são textos que estão lá, é a minha verdade, não é a verdade, é a minha posição diante dos problemas. Eu também estou nessas redes sociais, posto foto, música, e este sou eu tentando deixar meu cabelo quieto. Muito obrigado.
Obrigadíssima, Vladimir. Muito boa exposição. Engraçado que você e a Laiana estiveram assim conectados, mas cada um teve, assim, pontuou, né, tópicos diferentes, né, na abordagem, mas estavam muito conectados. Foi muito interessante a abordagem de vocês dois. Obrigada, Laiana. Obrigada, Vladimir. Nós temos algumas perguntas. Bom, a primeira pergunta eu acho que é direcionada para a Laiana, porque o Vladimir ainda não tinha começado a falar quando a pergunta surgiu, né? Da Lúcia Costa, perguntando como treinar o solfejo e quanto tempo preciso diariamente para desenvolver uma boa prática. Bom, geralmente as pessoas não estudam solfejo todo dia, né? Então, o pessoal que está começando solfejo, eu falo, dedica de 15 a 30 minutos. Você fez uma página inteira, parabéns. Entende? Mas é muito importante você delimitar o que você vai estudar, você ter método. Se o seu problema é intervalos, estude intervalos especificamente, estuda ritmo especificamente. Então, tem vários aplicativos, né, que eu passo para os meus alunos. Esse aqui é o Ouvido Perfeito. Ele tem tanto no Android quanto para Apple, mas só que para Apple está em inglês, tá Perfect Year. Daí eu sempre estudo com metrônomo, porque o seu tempo não é fixo, mas o do metrônomo é. Então, a gente tende a ver semibreve e achar, ai, que chato, semibreve, e não contextualizar na música. Então, faça essa nota viver, entende? Isso é muito importante. Então, eu tenho o metrônomo batidas ou metrônomo beats, que é um dos metrônomos mais simples, né? Que não tem tanto comercial, não tem tanta coisa, e você pode, enfim, ele tem os andamentos aqui para você memorizar claves de sol, clave de fá. Tem esse aplicativo aqui que chama Notas de Musique, que é muito bom. Então, eu acredito em duas formas de leitura que vão te ajudar bastante, que são leitura de correção, que é essas leituras que você vai ver o que você está errando, o que você precisa melhorar, e leitura dinâmica, porque a gente não tem esse hábito de ler uma peça do começo ao fim, a gente sempre tem a tendência de ir parando. Então, é bom você alternar no seu planejamento de estudo essas duas formas de ver o solfejo, que assim você vai se desenvolvendo e sabendo exatamente onde você está, o que você precisa melhorar, o que já está legal. Enfim. Inclusive, você estava falando da semibreve, né? Eu falo para meus alunos que a semibreve, quando eles olham a semibreve, tem duas coisas interessantes, né? Por exemplo, eles olham para a semibreve e eles ficam os 4 tempos olhando para a mesma figura. Eu falo, gente, já adianta, vai para o compasso seguinte, né? Aí os alunos param na semibreve, ficam 4 tempos olhando para ela. Ou então, eles já sabem qual que é o som e eles param de prestar atenção. Então, eles começam, né, dó, só que fica dó. Quando chega no quarto tempo, já não é dó mais, né? Porque para de prestar atenção. Fala, mas é a mesma nota mesmo, né? Então, automaticamente, instintivamente, a pessoa para de prestar atenção. É muito engraçado. Nossa, isso que você me falou é importante, só te cortando rapidinho, que para solfejar, gente, uma das coisas mais importantes é você olhar como o seu corpo tá. Olhar de onde, perceber de onde está saindo o som. Porque se você solfeja e vê que tem muita tensão na garganta, com certeza problemas de emissão vão alterar o seu solfejo. Então, preste muita atenção, use a técnica vocal para solfejar. Obrigada. Outra coisa interessante também é o Mi, né? Geralmente o Mi sai sempre anasalado, porque ele parte da letra M, né? Então a pessoa faz
dó, ré, mi, né? E o mi Sim. sempre sai anasalado porque veio da letra M, né? Então é interessante a gente criar o hábito de fazer o M só com uma articulação, né? Com E certeza. cantar a vogal, não cantar a consoante, né? Sim. Considerações interessantes. Bom, a Jocilene faz duas perguntas para o Vladimir. Na verdade, estão ligadas, né? Ela está perguntando como convencer a direção do coral e os coralistas sobre a importância do solfejo. No coral da igreja que frequento, eles só querem o repertório, não aceitam aprender a ler música e fazer solfejo, alegam que é desnecessário. Só aceitaram continuar os ensaios se deixasse essa parte de lado. O que fazer numa situação dessa? Se eu soubesse, eu ia lhe vender agora, mas eu creio que tudo é uma grande conquista, né? É uma grande conquista. E é claro que a gente precisa entender o contexto no qual o coro se insere. Um coro que tem uma função litúrgica, um coro que é formado dependendo da faixa etária que ele tem, a média de idade das pessoas, é preciso respeitar essa identidade do grupo. Se o grupo só quer cantar, não há nenhum problema nisso aí. Agora, a minha pergunta é para a maestrina. Você quer passar a vida inteira fazendo isso? Eu respondo a sua pergunta com outra. Quer dizer, o coral da igreja ele pode passar a vida inteira cantando de ouvido e com playback. Não há nenhum problema nisso. Mas eu, como músico, como educador, como cidadão, pagante de impostos, é isso que eu quero para a minha profissão o resto da vida? O que impede você de ter um coro profissional ou de montar um coro dentro da própria igreja com pessoas que queiram ler música? Eu não vejo nenhum impedimento nisso. Se existem 10 pessoas que querem continuar cantando do mesmo jeito, nós dançamos conforme a música. Pode fazer desse jeito. Agora, eu, no auge da minha vida, ainda tendo tanto para fazer, claro que eu posso ter um coral que vai ler música dentro da igreja fora da igreja só cantando música sacra, fora da igreja só cantando o inário, não tem nenhum problema não. Inclusive o inário eu trouxe e não mostrei. Eu uso também, eu não sou metodista, nem sou batista, mas uso para ensinar a solfejar. Vamos solfejar o inário, que os hinos são ótimos, bem quadradinhos, aí de vez em quando uma dominante secundária. Então, você não precisa... não sei quem foi que perguntou, mas foi uma mulher. Você não precisa se estressar com isso aí. Porque, às vezes, é melhor não ter razão, é melhor ser feliz. Então, você fica sendo só feliz e diz assim, irmãozinho, vamos cantar o que vocês querem. Você canta só de ouvido, grava o playback, mas fora dali você tem razão e faz o seu coral, entendeu? Não se limite a isso e nem ache que a igreja é o último lugar que você vai trabalhar ou que essa igreja é a única igreja que você vai trabalhar e que esse coral dentro da sua igreja é o único coral que você pode ter. Você pode fazer o que você quiser. Teve outra pergunta? Não, aqui ela tinha duas Sim. conectadas, eu já conectei Tá. as duas. Ela está agradecendo aqui agora no chat. Tem uma pergunta da Juvenilda, para o professor Vladimir. Essa associação solfejo e cognição, ela está ligada à Piaget e à Dalcroze? Sim, a Piaget porque é a psicologia desenvolvimentista, né? Então, todos esses que vêm da psicologia cognitiva bebem mais ou menos uma mesma fonte. Eles estão todos mais ou menos ali com esse mesmo arcabouço teórico, essas mesmas discussões. É o experiencial, é o sensorial e o teórico, né? É o mesmo que Swanwick vai propor na espiral do conhecimento dele. Ele vai propor esse balanço entre a experiência e a conceitualização da experiência, né? A prática e a teoria, entendeu? Vai ser sempre isso. Então, eles estão mais ou menos numa mesma base ali. Mais uma pergunta, não sei se é Joelin ou Joelin. Se quiser abrir o microfone para me corrigir. Boa tarde a todos. É Joelin. Joelin. Boa tarde, Joelin. Joelin fez também duas perguntas. A primeira, Kodai, abordagem móvel, ainda está relacionada à tonalidade modal?
na harmonia tradicional, ou pode ser aplicado à forma atonal, pensando em articulação e técnica vocal? Esse é outro equívoco que as pessoas têm, de achar que Kodály é só modal, ou de que Kodály é só para criança. Esse é um grande equívoco. O sistema móvel proposto por Kodály, ele se adequa a vários repertórios, e não é só para criança. E o fato de você usar as sílabas também, não, como eu já disse, nem aumenta nem diminui o seu prestígio. Ele apenas mostra uma possibilidade diferente, né? Então, o solfejo móvel, sim, ele não é só usado no processo de musicalização. Eu substituiria a palavra musicalização por processo de educação musical, já entendendo isso como uma coisa maior e mais ampla e mais a longo prazo. Então, ele pode ser usado. Então, por exemplo, eu trabalho na Universidade Federal e eu trabalho com o coro da universidade ensinando pelo método móvel. Então, é di, é ti, é fi, é li, e dá certo, entendeu? Agora, eu já fui trabalhar com um coral que trabalhava com o método fixo, e eu que me adaptei para eles. Então, contanto que esteja afinado e no tempo, dá certo para mim, né? Até porque eu não vou trabalhar com o coral paulistano e vou ficar solfejando com o coral paulistano, né? Ou com o coral do Amazonas. Eu já vou chegar numa outra dimensão, contexto e música, eu já vou trabalhar com fraseado, eu já vou trabalhar com outros aspectos de fazer musical. E aí, dependendo do repertório, eu vou fazendo os ajustes que sejam necessários. Então, eu posso dizer, pessoal, nessa música, nós vamos fazer tudo do jeito que está escrito, como se fosse dó igual a dó. Não existe nenhum problema, não. O mais importante é ter coerência, entendeu? Até porque, como eu já disse, a inserção de repertórios mais complexos, do ponto de vista harmônico, música mais no nível de Schoenberg, ou depois de Schoenberg, ela exige um nível de profissionalização muito alto, que a grande maioria dos nossos coros não está. Laiana pode dizer quantas peças de Schoenberg, por exemplo, o coro lírico de São Paulo cantou. Não foi 10 concertos seguidos, né? De vez em quando aparece uma ou outra peça dentro do repertório, ou um contemporâneo, ou uma coisa mais complexa. Isso não quer dizer que não se deva fazer. Quer dizer que quando esse repertório chegar, é porque o meu coro, tecnicamente, está preparado para fazer. E a segunda pergunta é para você e para mim também. Tá. Diante de um coral analfabeto musical, como introduzir este fazer musical diante das propostas de repertórios no ensino coletivo com adolescentes? Bom, acho que parte eu já respondi mostrando essa conexão, né? Então, a primeira coisa que você precisa definir é qual é o seu ideal artístico e pedagógico. Onde é que você quer chegar? Você quer fazer sempre do mesmo? Quer mais do mesmo ou quer algo que fuja além disso que já está aí? Defina o seu ideal pedagógico, defina o seu ideal artístico, não necessariamente nessa ordem, estabeleça metas a curto, médio e longo prazo para atingi-las. Aí isso demanda um trabalho enorme, porque não está pronto num livro. Aí eu começo usando o inário metodista, aí eu pego o inário mormon, aí eu pego o inário carismático, aí um dia eu pego os 370 corais de Bach, vamos ler um coral de Bach. Aí eu pego um solfejo que meu aluno de composição fez. Entendeu? É uma construção diária e eu vou dizer, esse ano meu coral vai ler em Fá maior sem piano. Pronto, é uma meta. Você estabeleceu uma meta. Diga aí, Ana. Eu tive uma experiência aqui com coro adolescente, porque eu percebi que eles não gostam muito de ler solfejo numa folha, por exemplo, né? Então, se eu dou uma folha, por exemplo, preparo um material ali com solfejo, vamos solfejar isso aqui, eles não se interessam muito. Aí eu tenho um material que eu fiz, até parte dele está na minha tese, né, de doutorado, de um solfejo com um slide de data show, que é uma coisa mais dinâmica e que eu coloco imagens, né? E aí um dia eu estava com esse material que eu tinha usado no coro infanto-juvenil, e aí o coro adolescente viu o material e se interessou. Eu falei, vocês querem ver como é que é? E eles amaram. Aí o mesmo material que eu estou usando com as crianças, que não é assim muito infantilizado, né? As imagens são assim de objetos do cotidiano, assim, né? Mas nada muito infantil.
eu comecei a usar com eles. E assim, eu coloco muitos jogos, né? Então, por exemplo, hoje mesmo eu estava fazendo com o coro infanto-juvenil, né, uma leitura. Então, eu coloco em forma de slides e não em papel, né? Porque isso eu senti que eles têm uma certa rejeição, né? Não sei por quê. E aí eu coloco assim de uma forma dinâmica e eu vou propondo jogos. Então, por exemplo, a gente faz um jogo de memória, um solfejo. Então, eu faço, por exemplo, uma célula rítmica, aí o próximo slide eu tiro uma parte, eles têm que fazer de memória. Aí na outra eu tiro outra parte, né? Por exemplo. E aí, como é um jogo, eles ficam mais motivados, né? Porque já não é aquela coisa repetitiva ou mecânica, né? E assim, comigo funcionou. Então, eu faço alguns slides, né? Eu tenho todo um material, né, que eu fui construindo ao longo do doutorado, enfim, e que acho que a gente pode fazer. A gente pode até usar os métodos tradicionais, só que a gente dá uma repaginada. Então, em vez de você trazer uma cópia, uma xerox, né, colocar ali numa forma dinâmica, propor um jogo. Às vezes eu proponho para eles, por exemplo, em vez de falar tudo tá, 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 no solfejo rítmico, a gente brinca de trocar cada valor por uma palavra, né? Então, por exemplo, em vez de falar uma semibreve, a gente faz pé. Aí a semínima, aliás, vai pé, né? Por exemplo, 4 tempos. Aí de 2 tempos vai ser, por exemplo, tom. Enfim, aí a gente vai criando palavras, entendeu? Então sempre alguém erra a palavra, né? Alguém fala alguma coisa errada, e aí isso vira um jogo, e vira um jogo de repetição. Então eles querem vencer, então eles querem ficar atentos, né? Para não errarem e todo mundo fazer certo. Então eu acho que o adolescente ele ainda tem, né, essa questão da ludicidade, que a gente trabalha bastante na criança, mas o adolescente ainda curte, né? Essa questão de desafio, né? Não tanto de brincadeira, mas de desafio, né? De ser desafiado, de ter um jogo, dele superar os próprios limites, né? E dele tentar também transpor as dificuldades. Então, acho que nesse sentido, a gente elaborar um material assim, repaginado, vale a pena. Agora você veja, claro, o lúdico é instrumento importante. Agora você veja que isso é uma prática muito comum no contexto coral, porque no orquestral, mesmo com os adolescentes, o ensaio de naipe é arco para baixo, arco para cima, liga o dedo, solta o dedo na ponta do arco, no meio do arco, no talão. Então, assim, é como se o músico, o instrumentista, a gente reforçasse essa ideia de que não há o espaço para o lúdico nem para a brincadeira, entende? Na orquestra, a coisa é séria. No coral, vamos tentar aliviar para você isso aqui. Então, assim, às vezes, esse tipo, o lúdico é mais que importante, mas atentar como essa reprodução de um discurso historicamente construído e com a intenção de criar subcategorias profissionais, ele se perpetua, entendeu? É mais nesse sentido. Porque na orquestra pode ir do Bacarelli ao Prima aqui na Paraíba, qualquer uma é arco para baixo, arco para cima, seu braço, e vai. A próxima pergunta é da Patrícia Paixão. Ela pergunta, professor Vladimir, nos corais juvenis formados em escolas regulares, quase sempre há uma urgência de apresentações que contemplem o calendário festivo ou escolar. Para essas apresentações, normalmente usamos músicas populares e de ritmos diversos. É possível praticar o solfejo com os coralistas através desse repertório? Eu tenho que escrever um livro para ganhar dinheiro, com essas respostas mágicas. Olha, tudo é negociação. Tudo depende do seu ideal. Qual foi o ideal que você estabeleceu? E o ideal é assim, ele vai sendo esticado e encurtado, mas ele não pode ser perdido de vista. Ah, eu quero ter uma casa assim assado, mas eu começo com uma casa pequena, aí construo aqui, construo ali, vou construindo o meu patrimônio. O coral é a mesma coisa. Então, a escola impõe um calendário e eu não posso entrar em linha de frente com o meu diretor, porque o meu diretor tem que ser meu aliado, o meu pastor tem que ser meu aliado, o chefe da empresa tem que ser meu aliado. Então, não quer dizer que você seja subserviente a essa pessoa, né?
mas você precisa saber como jogar com essa pessoa. Então, você cede num lugar para poder ganhar no outro. Então, você aprende uma música de ouvido, ou 2 ou 3, para cantar naquele evento, mas, em troca, você trabalha 2 lendo a partitura. Então, você diz, olha, fulano, eu vou participar desse evento, mas eu queria que você me dispensasse desse e desse. A relação política, enquanto relação de poder, enquanto relação de interesses, ela está presente em todos os lugares. Na igreja, na escola, no sindicato, no coral de empresa, na universidade. Ela está porque é do homem, porque é da vida em sociedade. Então, você cede num lugar, Patrícia, para ganhar no outro. Você canta o popular a uma voz, aí você diz, meu Deus, como é que eu vou cantar com esse coral a uma voz? Aí põe uma voz, põe violão, põe flauta, põe tamborim, põe sanfona, aí no meio bota os meninos para recitar, põe uma segunda voz segurando um dó, o outro fazendo a linha melódica, enfim, cria um arranjo que dê dinamismo. Algo que você aprende em 2, 3 ensaios, mas sem perder de vista o seu ideal. Isso foi um obstáculo da estrada, então você teve que pegar um atalho para depois retomar a estrada. Para todos os lugares é assim. Não pode ser inflexível, pessoal. Se for inflexível, você não vai conseguir absolutamente nada em lugar nenhum. Para a gente encerrar aqui, até a Laiana já falou sobre isso, mas talvez ela possa ampliar mais um pouquinho as colocações dela. É possível afirmar que todo professor de solfejo deve estudar ao menos o básico de técnica vocal, visto que muitos alunos têm dificuldade de emissão e não de percepção? Sim, é possível afirmar, porque você está lidando com voz, né? Existe muito essa coisa de fazer os meus solfejos na região média, só que quando eu estou na vida, eu tenho notas na região aguda, eu tenho notas na região grave, como que eu vou resolver isso? E como meu professor resolve isso? Então, você, como professora de solfejo, precisa estudar a técnica vocal e conhecer o seu instrumento para você poder também perceber o que está acontecendo com o aluno, porque a desafinação ela pode ser tanto na área da cognição quanto na área da emissão. Às vezes o aluno está desafinando por causa de alguma tensão, ou talvez porque ele não seja o solfejo ou um método apropriado para ele. Então, por isso, todo professor de solfejo tem que estudar a técnica vocal. Olha, eu quando estudava aqui na UFPB em João Pessoa, a UFPB começava às 7 da manhã. E eu fazia lá os cursos de extensão, aí tinha um curso de teoria e percepção, era 7 horas da manhã, e o professor usava o método de Paul Hindemith. Que eu só gosto daquele método, a parte de ação combinada, que é muito rica, né? Muito legal. Os solfejos são dificílimos, assim, e agudíssimos. E aí, às 7 horas da manhã, a gente tudo dormindo, ele começava com aquele solfejo logo com um mi, assim, mi, fá. Aí, cadê a voz que não chegava? Não tinha aquecimento, não tinha nada. Aí ele fazia, tá difícil, né? Eu dizia, tá impossível. Por uma limitação técnica. E aí todo mundo ficava sem conseguir solfejar, mas era o horário da aula, era a altura do exercício, era o livro que era limitado, assim, porque não é a melhor contribuição de Paul Hindemith. Eu acho daquele livro, eu particularmente gosto mais das ações combinadas, que eu acho bem ricas e tal. Mas isso é seríssimo, isso aí. A voz é parte fundamental dessa educação para a percepção. E o professor pode criar solfejos também, por que não? Com certeza, né? Com certeza. E não precisa ser nada mirabolante, assim, algo desafiador, algo... A casa é construída no tijolo por tijolo, né? É um passo de cada vez. Não tem que pensar, tem que ter a meta, o alvo, o ideal. Né? O que eu quero é isso. Aí depois você vai caminhando nesse rumo. muito bom, tarde muito produtiva. Obrigada, Laiana e Vladimir, que se dispuseram a estar aqui conosco. E eu vou passar, então, agora a palavra para o Luiz Gustavo, para ele encerrar aqui com a gente. Agradecer também a todos que estiveram presentes aqui, né, pelas contribuições,
alguns também já foram colocando alguns links no chat, né? Então, isso é super importante, né? A gente ter esse compartilhamento de saberes, né? Eu sempre falo que saberes, conhecimento é para ser compartilhado. Então, alguém já foi lá, já achou, já até o teu método, viu, Vladimir? Melodia, já está aqui o Já link acharam? também. Isso, maravilha, é Já só baixar. acharam? Isso é muito bom a gente já ter pessoas dispostas assim, né? Eu tenho muita coisa em PDF, eu posso mandar para você e você distribui no fórum. Maravilha, mando pelo e-mail do fórum. Demoreste, essa coisa toda aí. Eu não sei se tem alguém aqui participando deste encontro que não fez inscrição no fórum ainda, né? A gente tem... Vou colocar, enquanto o Luiz vai fechando aí, vou colocar o endereço no chat. Oi. É a primeira vez que eu estou participando. Eu sou aqui da Paraíba, eu estou atendendo um convite de Vladimir. Ele disse, apareça lá para você ver. Eu, na realidade, eu sou regente, compositor, não de coro infantil. Mas ele disse que vai ser bom a interação com o pessoal. E, na verdade, eu queria deixar assim, eu tenho algumas músicas que podem ser cantadas em coro infanto-juvenil, porque foram feitas para coro feminino, a 3 vozes. Olha. Sobre o material indígena. Muito bom. Quem conhece, ele pode depois falar um pouco. Muito bem, Tom K tem uma vasta produção. Entre no fórum, Tom K, e mande para a professora Ana Lúcia, que eu tenho certeza que ela repassa suas obras. E Laiana, volte a compor. Agora que você falou Tom K, eu liguei o nome à pessoa, porque eu tenho muitos arranjos do Tom K aqui. Pois é, este cidadão aí. Esse cidadão que eu nunca tinha visto. Olha como essa pandemia faz milagres, né? Então, muito prazer te receber aqui e seja bem-vindo. Tom K foi meu professor de regência na UFPB, 1988. Olha, eu conto aquela história do Pelourinho, viu? Não conta não. E depois fomos colegas de mestrado na Bahia, né, Tom? E é um grande amigo, Muito prazer te receber aqui, Tom. Então, se alguém tiver também interesse em participar do fórum, né? É um fórum gratuito, ele é um projeto de extensão. Pelo projeto de extensão, a gente consegue emitir os certificados de participação, né? Mas eu preciso que vocês façam inscrição. A inscrição é bem rápida pelo Google Forms, é bem prática, né? Então, eu vou colocando aqui no chat, enquanto o Luiz vai fazendo a finalização. Então, muito obrigada a todos. Quero agradecer também ao Vladimir e a Laiana pelas contribuições que foram enriquecedoras para a gente. E explicar que às vezes algumas pessoas não entendem que esse link que eu mandei muitas vezes aqui é lista de presença para os inscritos. Então, se de repente você assina a lista, mas você não está inscrito, isso não quer dizer nada. Tá? Então, a Ana vai mandar aí o link e dizer a todos que eu, a Ana, a Maria José Vitarese e o Paulo Paraguaçu estamos organizando o primeiro Congresso Internacional de Música Coral Infanto-Juvenil, que vai acontecer nos dias 15 a 17 de outubro, online. Então fica o convite também, né? E é importante, Ana, você saber que hoje a divulgação do fórum correu lá nos grupos do nosso Congresso de Música nas Igrejas. Então também muita gente veio. Então quero parabenizá-los. É importante que, por meio de uma ação lá do Congresso de Música nas Igrejas, muitos regentes estão buscando aprimoramento de fato, mais informações, acesso à informação. Isso é precioso. Então, muito obrigado a todos. Com certeza. Então, obrigada a todos e até a próxima. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Até mais, então. Até tchau. Um prazer. Tchau, tchau.